Bom dia, pessoal. E aí, semana de conscientização sobre o autismo. Já ouviram um monte de palestra, um monte de vídeo, um monte de conversa. Afinal, o que é autismo? Alguém sabe dizer o que é autismo? É difícil explicar. Que doencinha, o transtorno difícil de explicar. Bom, vamos fazer uma pergunta melhor. Qual é o comportamento que um autista tem? Como que um autista se comporta? Comportamento. Como um autista se comporta? O autista tem stims, né? Stims, ficar balançando as mãozinhas, ficar se balançando na cadeira para frente e para trás. Alguns podem ter tiques, né? Ficar fazendo... Ou que nem o meu filho já teve o a ponto que, ó, durou cerca de 2 semanas, ele não conseguia nem ler, nem falar direito. Autistas podem ter crises, muitas crises. Autistas têm hiperfoco, só querem saber de falar da mesma coisa, só querem assistir a mesma coisa, né, o mesmo assunto. Alguns autistas têm ecolalia. Ecolalia fica repetindo fala de personagem de desenho, ou frases que ouviu em algum lugar, ou até sons, né? De repente, do nada, vem um brum. E os autistas também têm um desvio do olhar, né? Que é uma coisa que a gente consegue pegar desde o bebezinho, que ele desvia o olhar, ele não olha diretamente nos olhos da gente, não por muito tempo. Uma coisa que as pessoas falam também é que o autista não tem empatia. Será? Bom, todo esse comportamento aqui, ele acontece num corpo, né? E esse corpo, esse corpício, ele tem 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Quais são os 5 sentidos do nosso corpo? Visão, audição, olfato, tato e paladar. São só 5 sentidos ou será que são mais? A gente aprendeu a vida toda que são só 5 sentidos, mas na verdade não. Não são 5 sentidos, são 8 sentidos. Além desses aqui, nós temos o vestibular, a propriocepção e a interocepção. Esses 8 sentidos, esses 3 sentidos a gente chama de sentidos internos, eles são dentro do corpo e eles se interrelacionam com esses 5 sentidos externos ou das extremidades, né? Que eles ficam mais nas extremidades do corpo. E esses 8 sentidos, eles pertencem ao sistema sensorial. Nosso corpo tem vários sistemas, tem o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema urinário e também tem o sistema sensorial, que quase ninguém lembra que ele existe, né? E quando a pessoa tem algum desequilíbrio nesse sistema sensorial, a gente chama esse desequilíbrio de transtorno do processamento sensorial. Esse transtorno do processamento sensorial, ele pode se manifestar com hipersensibilidade, a pessoa pode ser hipersensível, ela pode ser hipossensível, né? Hipersensível é sentir muito mais do que o normal, que todo mundo sente. Hipossensível é sentir menos, ou talvez até nem conseguir sentir. E também eu vou fazer um sol bonito aqui. Pode ter também a busca sensorial. Tá? Então, por exemplo,
Se eu tenho um transtorno do processamento sensorial na parte da visão, às vezes a luminosidade excessiva, até o sol durante o verão, ele vai ofuscar meus olhos e vai ser muito difícil enxergar, tá? Ou às vezes o escuro demais também atrapalha, eu não vou me sentir bem. Se eu tenho um problema na minha audição, um transtorno no processamento da audição, que é uma coisa bastante comum nos autistas, eu vou ter uma audição muito sensível. Eu posso estar... O som para mim é muito mais alto do que para os outros. Ou às vezes eu escuto menos, tá? Geralmente, transtorno do processamento sensorial relacionado à audição, ela tem mais relação com a frequência sonora, né? Grave, médio, agudo, do que com o volume. Transtorno do processamento sensorial do olfato, né? Transtorno olfativo, eu posso ser muito sensível ao cheiro e qualquer cheiro me incomodar, tá? Ou eu posso ter uma busca sensorial pelo cheiro. Já viu aí pessoas que cheiram um copo antes de usar o copo, cheiram a louça antes de usar, cheiram a roupa antes de vestir? Tem pessoas que ficam cheirando tudo, tá? Isso é uma busca sensorial olfativa. O tato, nós temos... normal também, vocês devem conhecer pessoas por aí que não conseguem vestir determinado tipo de tecido, ou roupa muito apertada, ou roupa muito frouxa. E também tem umas pessoas, assim, principalmente uma gurizada aí, que é hipossensível, né? A calça tá caindo, tá lá no meio da bunda e a pessoa não percebe, sabe, que a calça tá caindo. Então é uma hipossensibilidade ao tato, né? Em relação ao paladar, olha que linda, a pessoa esquece os R da palavra. Em relação ao paladar, existe uma coisa bem comum que a gente vê nos autistas aí, chamada de seletividade alimentar. Seletividade alimentar, tá? Então, a pessoa pode ser hipersensível, né, em relação ao alimento, tá? Tendo uma seletividade alimentar, talvez a pessoa seja hipersensível à textura, ao gosto, né, ao sabor do alimento ou até à temperatura do alimento. Mas a seletividade alimentar, ela também pode estar relacionada a problemas digestivos, alérgicos e intolerância alimentar. Então, não é só uma questão sensorial, né? A seletividade alimentar é uma questão a ser muito bem estudada e investigada. Além desses 5 sentidos conhecidos aqui, a gente tem também a questão vestibular, né? O sentido vestibular, ela tem relação direta com o equilíbrio. Uma doença comum relacionada ao sistema vestibular é a labirintite, né? A labirintite, a pessoa fica tonta, ela tá sentada, de repente ela levanta, vai tentar levantar e caminhar e tonteia e às vezes até cai. Tá? Então, se eu tenho um transtorno vestibular, eu não vou conseguir caminhar direito, né? Porque eu não vou conseguir me equilibrar direito, eu não vou conseguir chutar uma bola, eu não vou conseguir, de repente, até escrever, porque é como se eu estivesse girando numa cadeira e tentando escrever ao mesmo tempo, tá? Outro sentido é a propriocepção. A propriocepção é a relação do corpo com o ambiente. É a relação do corpo, né? A localização espacial do corpo em relação ao ambiente que a gente está. Quem tem algum transtorno no sentido da propriocepção, essa pessoa geralmente ela esbarra nas outras, tá? Quando ela sai correndo, sai correndo pelo pátio da escola, a criança acaba esbarrando em várias outras crianças. Para pessoas que têm transtorno de propriocepção, comumente deixa cair copo, prato no chão, tá? Quebra algumas coisas, tá? Porque ela não tem não tem noção da posição da sua mão, né, tipo, vai levar a louça pra pia, não tem a noção de que eu tenho que levantar um pouco a mão pra botar a louça na pia. Então, a pessoa acaba batendo na pia, esbarrando e quebrando prato e copo, tá? A pessoa não tem muita noção da sua força. Às vezes, ela empurra ou cutuca o colega com muita força, tá? E também tem a interocepção,
que é a relação do corpo, da parte de dentro do corpo. A interocepção, a gente consegue reduzir ela com uma pergunta. Como eu me sinto? Como eu me sinto? A interocepção, esse sentido aqui, ele é o responsável para me dizer e avisar meu corpo se eu preciso ir ao banheiro fazer xixi, se eu tô com frio ou com calor, se eu tô com fome ou com sede, tá? E também ele consegue identificar e avisar o meu corpo das emoções que eu tô sentindo. Lembra do filme Divertidamente? Então, a interocepção consegue dizer, né, informar o meu corpo se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô nervoso, se eu tenho medo, se eu tenho medo. O que mais? Se eu tô com raiva, se eu tô ansioso, ou se eu tenho vergonha, se eu estou sentindo vergonha neste momento de falar essas coisas para vocês, tá? E a interocepção, ela tem muita relação com a empatia. Daí fala, autista não tem empatia, né? O coleguinha caiu, se machucou, ou ficou triste, ficou magoado, e o autista nem percebeu, né? Nossa, que pessoa insensível. Gente, como é que a pessoa vai conseguir ter empatia pelo sentimento dos outros se ela mesma não conhece seus próprios sentimentos? Se eu não conheço os meus sentimentos, eu não vou conseguir perceber o sentimento dos outros, tá? Então, não é falta de empatia, é uma falha nisso aqui, na interocepção, que é uma falha no conhecer os meus próprios sentimentos, como eu estou me sentindo. Se eu não reconheço isso aqui, como é que eu vou perceber e de repente acalmar, acolher o meu coleguinha que fez xixi na calça porque se esqueceu de ir ao banheiro, tá? Porque segurou demais e se esqueceu. Se nem eu consigo regular isso aqui, tá? Bom, como é que a gente pode trabalhar com o autista? Na escola, em casa? Como é que a gente pode trabalhar com o autista? Vamos virar a página. Oh, que bonito, ficou tudo marcadinho. Como que eu posso trabalhar com o autista? Bom, primeira coisa. Primeira regra é mantenha a calma. Calma, criatura. Por que manter a calma? Quem tem transtorno no processamento sensorial é a criança atípica. Talvez você, professor, eu, mãe, tenhamos algum problema aqui ou ali, tá? Mas eu não tenho tudo isso. Eu consigo entender e regular isso aqui. Então, mantenha a calma, tá? Você é o exemplo dessa criança, tá? Você é o exemplo. Você não pode se exaltar, você não pode gritar e dizer, fulano, se acalma, cala a boca, fulano, fica quieto, fica sentado, tá? Você não pode, não vai querer que tu gritando queira que o autista se acalme. Número 2. Acolher. Acolhe essa criança, tá? Acolhe essa criança. Ela não fez o que ela fez de propósito. Tá? Muitas vezes meu filho tá brabo. Agora na adolescência acontece com frequência, e ele chega assim, eu odeio essa mãe, sua mãe chata. Gente, ele é um autista, ele não tem filtro, tá? Não leve pro lado pessoal, tá? Aqui, ó, não leve pro lado pessoal. Você é o adulto daqui, você é o adulto do ambiente, você tem que orientar como é que é a forma certa de se portar, ok? Você tem que acolher e você tem que mostrar o exemplo. Número 3, então, terceira dica. Trabalha com as crianças sobre emoções.
Todas as crianças. É importante a gente ver adultos típicos, adultos saudáveis, comuns, que não conseguem reconhecer suas emoções e acabam tendo chilique, brigando na rua, tá? Então, assim, ensinem as crianças a reconhecer suas próprias emoções. Vamos escrever aqui. Reconhecer suas próprias emoções. Número 4. Tem 5, tá? Não vai ser um monte. A partir do momento que a criança consegue reconhecer suas emoções, se ela tá feliz, triste, se ela tá sentindo raiva, se ela tá nervosa, tá com medo e tal, tá? Pelo menos esse basiquinho aqui, você consegue trabalhar com regras visuais. A gente aprende não só ouvindo. Sempre que a gente capta a informação com mais do que um dos nossos 5 sentidos que a gente conhece lá, a gente aprende melhor. Então, se eu fizer regras visuais, por exemplo, tá? Ah, tem uma criança que morde as outras na sala de aula. Bom, eu vou fazer um cartaz muito bonito com um desenho de proibido, tá? Um desenho, vamos aqui, ó. Proibido, eu não tenho desenho aqui, não vou desenhar, senão vai ficar feio. Tá, um desenho de proibido, é proibido morder. Vai estar escrito proibido morder, vai ter o desenho com risco de proibido, que nem aquelas placas de trânsito, proibido morder. Regras da sala, proibido morder, proibido empurrar, tá? Proibido sair da sala. Então, use regras visuais. Eu não sei se meu celular enxerga. Além de regras visuais, a gente pode usar também zonas de regulação emocional. Essa aqui o Carlos trabalhou um bom tempo com a psicóloga, tá? Ah, a criança tá... Bom, tem 4 coisas aqui, ó. Área de descanso, siga devagar e pare. 4 plaquinhas. Quando a criança tá se sentindo meio mal, tá cansadinha, tá triste, dormiu mal, não sei... Explica para a criança que ela tá na zona azul, olha, acho que agora tá na hora de você ir para a área de descanso. E que tal a escola implantar uma areazinha de descanso para as crianças, tá? Um localzinho, ó o vento aqui falando comigo. Um localzinho de descanso para as crianças, tá? Um sofá confortável, um colchonete, algum lugar limpo, cheiroso, tá? Que a criança possa descansar e se sentir confortável. Se a criança tá indo bem, tá se comportando perfeitamente... Siga, mostra para ela que ela tá na zona verde e que ela pode seguir. Se a criança tá um pouco boba, às vezes agitada demais, ou um pouco braba, ou até muito preocupada, diz para ela que tá na hora dela ir devagar. Ó, você está na zona amarela, vamos respirar um pouco? Vamos ir devagar? E se a criança tá quase entrando em crise, tá? Porque a maioria das crises a gente consegue prever que vai acontecer uma crise. Se a criança tá quase entrando em crise, tá? Gritando, nervoso, medo, assustado, mostra para ela, pare. Vamos parar o que tu tá fazendo, tá? Não tá te fazendo bem, vamos parar. Vamos parar, vamos pro cantinho confortável, vamos fazer técnica de respiração, vamos arranjar alguma forma de você se acalmar e voltar pra zona verde. Bom, regras visuais. Número 5, tá? Muito importante, o que dá pra fazer na escola. Existe um método de ensino e aprendizagem mediado por pares. O governo estadual faz leis muito lindas, que tem que ter monitor escolar para criança autista, mas ele não fornece monitor escolar, né? Escolas estaduais ainda não tem monitor para cada criança. Mas nós temos excelentes professores, que são os pares, são os próprios colegas da criança. Você pode pegar, né, aquele colega que tem mais facilidade, termina mais fácil aquela matéria, aquele conteúdo, e pedir para naquela matéria, naquela disciplina, sentar com um colega atípico para ajudar a fazer a atividade. O próprio colega, o amiguinho pode ajudar, tá? Isso causa acolhimento, tá? Isso melhora, isso integra as crianças, e isso inclui.
Inclui muito mais do que eu pegar uma criança, ter um monitor para essa criança, e quando a criança tá lá no seu momento de crise, o monitor simplesmente tira ela da sala e afasta ela dos colegas. Tudo bem, às vezes vai precisar. Às vezes vai precisar afastar dos colegas, mas às vezes não. Às vezes eu consigo prevenir isso aí. Porque o autista também gosta de ter relações sociais. Não é só porque ele não consegue falar ou não consegue manter uma conversa que ele não queira ter relações sociais. Ele gosta de interagir com os outros, tá? E ele vai ficar feliz em saber que poxa, tem um coleguinha me ajudando. É muito bom, tá? Então, um recado para os pais, isso aqui pode ser para as escolas e para os pais, mas um recado mais legal para os pais. Pais, mandem seu filho para a escola, limpinho e cheiroso de preferência, tá? Por que limpinho e cheiroso? Porque ele vai ter uma crise na escola, ele vai ter momentos em que ele vai precisar da ajuda dos pares, em que ele vai precisar do acolhimento do professor e também dos colegas. E se ele for para a escola fedido e sujo, será que ele vai ter o mesmo acolhimento de que se ele estiver limpinho e cheiroso? Com certeza não. Quer que teu filho seja bem aceito na escola? Limpinho e cheiroso, por favor. Então eu queria finalizar isso aqui, falando uma coisa muito importante, tá? Muitas vezes a gente tenta tratar comportamento do aluno, porque o aluno não para quieto, o aluno só grita, o aluno morde, a criança faz um monte, tem vários problemas de comportamento. A gente tenta eliminar esse comportamento, tentando adestrar uma criança. Não adianta, tá? Porque esse comportamento, isso aqui, é consequência disso aqui desregulado, tá? Isso aqui é consequência, vou repetir, é consequência desses 8 problemas, né? Transtorno do processamento desses 8 sentidos. Enquanto eu não conseguir trabalhar, descobrir o que tem de errado aqui, por que que aquele corpinho tá tendo crises? Por que que aquele corpinho tá mordendo, batendo? Por que que aquele corpinho tá tendo tiques sem parar? Se eu não conseguir descobrir o que tá errado aqui, eu não vou conseguir resolver isso aqui. Tá? Então lembre, não adianta adestrar. Olha para isso. Olha para essa criança. Tenta enxergar o que tem de errado aqui. Que você vai resolver tudo isso aqui. Muito obrigada.